Vamos ser honestos aqui, né, pessoal? Vale a pena assistir Boku no Hero em 2025? E ainda tem a questão de que o final do mangá foi uma porcaria. Então pra que eu vou perder o meu tempo assistindo? Pois é, né? Essas são só algumas das coisas que a gente escuta muito por aí envolvendo Boku no Hero. E diga-se de passagem, eu discordo de todas elas. Gente, eu gosto demais de Boku no Hero e é um anime que faz parte da minha vida já há muitos anos. Inclusive eu tenho um Deku gigantesco em Funko Pop aqui, mas ele não aparece muito no cenário, mas fica o registro. Gente, a 8ª temporada de My Hero Academia começou, a gente teve um primeiro episódio que, olha, foi muito impactante na minha opinião. E eu tenho vários comentários pra fazer com vocês, fazer uma análise completa aí desse primeiro EP, mas claro, trazendo todo esse aspecto geral desse debate que nunca acaba de vale ou não vale a pena assistir Boku no Hero em 2025. Porque sabemos que o anime teve altos e baixos aí ao longo dos anos, por diversos motivos diferentes, mas claro que eu quero saber também de vocês. Vocês acham que vale a pena acompanhar esse anime em 2025? E eu já queria pedir pra vocês, deixem nos comentários com a hashtag sorriso, de 0 a 10, qual foi a sua nota pro primeiro episódio dessa volta de My Hero Academia. A minha nota eu só vou revelar no final da análise, então fica ligado e vem comigo. Bom, meus amigos, o primeiro episódio dessa season finale de Boku no Hero tava me deixando com uma pulguinha atrás da orelha, principalmente na questão da produção, porque como todo fã de My Hero, a gente entende bem que esse anime, meu Deus do céu, cara, já passou por poucas e boas ao longo dos anos referente à questão de produção dele como um todo. A gente teve um total de 4 filmes que foram feitos para essa obra, e a existência desses filmes prejudicou em muito diversas das temporadas do anime por conta do time de produção ficar dividido. Não é como se o estúdio priorizasse o anime e deixasse ali o filme em segundo plano. Sempre que tinha um filme em produção, o anime que ficava em segundo plano, e a gente acabava tendo aí temporadas um tanto quanto questionáveis, principalmente a da Liga dos Vilões, que se não me falha a memória é a 5ª temporada, que acho que talvez seja o ponto mais baixo em questão de produção e animação de todo o anime. Mas olha, definitivamente não é o caso dessa 8ª temporada, porque esse primeiro episódio já deixa muito claro pra gente de que o nível de produção dessa season vai estar muito maior. Vamos comentar do que aconteceu no episódio, vamos ressaltar os pontos positivos, os negativos se tiver. Início de EP foi exatamente naquele clássico estilo depois de que um anime volta pra uma temporada nova, com um resuminho rápido do que tava acontecendo. Só que eu achei curioso esse resuminho rápido, porque em vez de fazer da maneira talvez mais old school, que seria pegar cenas da temporada passada e situar a gente do que tá acontecendo, ainda mais tratando de uma temporada que vai continuar a guerra final do que tava rolando na temporada 7, mas eles não fizeram isso. Basicamente a gente tem alguém ali com as mãos machucadas, dá muito a entender que se trata do Deku, em algum ponto mais à frente na história, contando a situação atual, que é basicamente um ponto da história onde os heróis estão em declínio e os vilões estão em ascensão, digamos assim. Então, por conta das baixas chances de vitória de todos os heróis, eles bolaram o plano de que eles deveriam dividir os vilões para assim ter uma chance mais alta de vencer na guerra. E assim, faz todo sentido, é um bom plano, principalmente pro momento que se encontra todos os heróis da UA. A gente tem em seguida disso o pessoal ali na base dando mais um resumo de certa forma, só que dessa vez um resumo direto de informações de dentro da guerra. A Toga se transformou no Twice, tá fazendo o escambau do inferno por todos os lugares possíveis, o Dabi tá num ponto crítico de calor, a gente vê o Ida e o Todoroki chegando também a toda velocidade, e a luta principal, que no caso seria o Deku e o Shigaraki, estão naquele impasse lá, eles continuam pau a pau. Mas a grande pergunta que fica aqui é: cadê o All Might? Nosso All Might se colocou logo na frente de quem? Do All for One, pra impedir de que ele chegue até o Shigaraki. E esse momento aqui pra mim do anime, cara, desse início desse primeiro episódio, é basicamente a culminação da referência master de que, cara, o All Might com essa armadura é nada mais nada menos do que, sei lá, o Batman enfrentando o Superman, porque como ele já não tem mais sua individualidade, tudo que resta é o dinheiro, claro, mas o preparo de combate pra poder enfrentar alguém que é praticamente um deus agora nesse universo. E é pensando nessa situação toda que a gente vê o All for One não conseguindo ignorar todo o histórico, todo o passado que ele tem com o All Might, e por conta disso eles vão pra cima um do outro pra finalmente se enfrentar. E a transformação, cara, do All Might com essa armadura é surreal, assim, muito irada mesmo. Pique uma parada, sabe, Homem de Ferro em Vingadores Guerra Infinita, naquela transformação que ele só usa nanotecnologia, e é interessantíssimo ver o detalhe de que todos os poderes dessa armadura, todas as habilidades dela, melhor dizendo, são inspiradas nos poderes dos seus alunos. Então a gente vai ter nesse início de combate contra o All for One numa sequência de ação lindíssima, e é interessante notar também que o All Might, ele nunca tira o sorriso do rosto, cara, não tem como, é por isso que ele é um exemplo, e até mais do que um exemplo, o verdadeiro símbolo da paz mesmo. Sendo honesto aqui, se eu fosse um vilão e estivesse enfrentando um herói que já nem poder tem mais, e mesmo assim ele continuasse sorrindo olhando pra mim, eu ia ficar muito pistola. Então é justificável o All for One ficar cada vez mais revoltado vendo ele lutar dessa forma. A gente vê nesse início de luta dos dois que o All Might, ele já tem meio que as coisas traçadas na cabeça dele, até porque no final das contas
lutas, o All Might teve um tempo pra analisar todos os combates passados que o All For One teve, tanto contra ele mesmo, como com a sua mestra, por exemplo. Então é o famoso preparo, meus amigos, é mais um momento aqui deixando claro de que o All Might na posição atual, ele é praticamente o Batman. Como eu disse pra vocês, a armadura do All Might, ela tá boladíssima, e ele continua recebendo peça atrás de peça do Hércules, assim formando uma armadura muito mais sinistra a cada momento. E é louco ver como o All Might, ele gosta de ser tagarela ao mesmo tempo que ele faz tudo. Ele vai batendo cada vez mais no All For One e tirando uma onda com a cara dele, falando que ele tá apanhando pra um velho de 50 anos. É sensacional. Só que como eu disse pra vocês, cara, o All For One na posição que ele tá, ele é praticamente um Superman da vida. Então a gente vê ele abusando um pouco desse poder todo, juntando diversas individualidades e assim soltando uma rajada absurda pra cima do All Might. E mesmo o All Might se ferrando muito com esse ataque, ainda assim ele mantém a ideia dele de continuar provocando o All For One ao máximo, pra assim fazer ele perder o controle. Temos o All Might mais uma vez dando uma de Batman, indo pra cima do All For One e aplicando nele um super ácido, quase como se fosse uma kryptonita pro Superman da vida. A gente acaba recebendo um flashback bem no meio da luta, que eu sei que vai ser o motivo de críticas aí de uma galera que realmente não aceita flashback por nada. Se tratando de shonen, ainda mais de Boku no Hero, eu já tô acostumado. Não vai ser agora, na última temporada, que eu vou reclamar de como é que eles fazem as coisas, né? Mas assim, eu acho que funciona, principalmente pra esse momento da luta, e ter um vislumbre desse momento, dessa conversa do All Might com a sua antiga mestra, sobre se tornar algo maior, um verdadeiro símbolo, no caso o símbolo da paz, eu acho que se encaixa bem nesse momento e traz um peso muito maior pra cena. No final das contas, a gente tá falando do propósito da vida do All Might, e a gente tem um momento curioso do All Might no topo de um prédio, sabe, todo acabado, caído no chão, sabe, esmagado na cerca. Curiosamente, ele lembra bastante um momento lá do início do anime, onde o All Might e o Deku tiveram uma conversa no topo de um prédio. Não acho que seja o mesmo prédio, mas é uma boa referência. Ter esse peso desse flashback, desse momento, do All Might lembrando do Deku, é impactante, pelo menos pra mim. E é pensando nisso tudo, nessas lembranças, que ele se levanta mais uma vez e se prepara pra voltar pro combate. E também, novamente, analisando o fato de que o All For One continua ficando mais novo. E talvez ele mesmo nem esteja percebendo que ele cada vez fica mais novo sempre que ele rebobina pra poder se regenerar. E é justamente pensando nisso que o All Might entende de que quanto mais dano o All For One leva, mais novo ele fica. A gente tem um momento nessa parte do episódio que simplesmente o All Might dá uma coringada master, que pro All For One pode parecer que ele só tá tirando onda, mas na verdade é o All Might tendo uma crise de felicidade ali, porque como ele não tem mais a sua individualidade, ele percebeu que mesmo sem ela, ele achou uma maneira de ser útil. Ele tá batendo um pouco no All For One e fazendo ele ficar mais novo. É engraçado, cara, ele genuinamente tá feliz por poder tá ajudando todo mundo. Com isso, o All Might prepara uma mega combinação pra sua armadura, juntando várias peças, deixando ela gigante. E lembra que eu falei da combinação dos poderes dos alunos? Aqui é o momento que culmina tudo isso. A armadura nesse ponto do episódio literal vira um arsenal completo de todas as habilidades dos alunos da UA. E quando parece que a situação vai complicar ali pro All Might, cara, porque ele tá sendo perseguido pelo All For One de um jeito muito bizarro, ele mesmo levando um socaço no meio do estômago, ele consegue prender o All For One na parede e depois usar um poder de gelo pra congelar ele por completo, estilo Todoroki mesmo. Nessa parte a gente acaba tendo um corte na luta e tem uma mudança de núcleo. A gente acaba indo pra um outro lado da cidade, onde todo o local tá quase como se fosse, sei lá, o jogo do Homem-Aranha 2, com a cidade toda tomada pelo Venom, onde tá tudo infectado, sabe? Foi a vibe que eu senti nesse local com as plantas e esse cara que parece ser, sei lá, uma era venenosa. Eu vou ser sincero com vocês, esse episódio de Boku no Hero foi um dos que eu mais vi referências a coisas aí da cultura pop. E aqui é basicamente a gente tem esse vilão, o Kunieda, que controla essas plantas, e basicamente elas estão sugando todo mundo, derrotando, matando diversos heróis. E quem que é a nossa última esperança pra esse momento? O nosso querido, ou não tão querido por alguns, o Aoyama, o famoso traidor da UA. E ele tá sem o cinto, mas não que isso importe muito, porque a gente sabe que tá num momento intenso do episódio, então ele estar sem o cinto não vai fazer muita diferença no final das contas, né? A gente tem outro flashback, dessa vez da infância dele, e é com base nessas lembranças, nesse flashback da família, que ele vai se fortalecendo mentalmente e buscando cada vez mais força dentro disso tudo. E é justamente com isso que o Aoyama consegue liberar uma rajada de raios ali vindo do umbigo. Só que quando você pensa, pô, mas não vai adiantar nada, ele não tá conseguindo mirar, quem que aparece pra surgir e roubar a cena completamente? A Garota Invisível. Ela usa a habilidade dela pra refletir os raios do Aoyama na direção desse vilão bizarro. E dá certo numa cena lindíssima. Essa parte do episódio, cara, tá incrível.
impecável, visualmente falando, toda a tensão também, muito top. Curiosamente, a gente tem outro corte pra voltar pro núcleo do All Might, assim, do nada. Achei que ia durar um pouquinho mais essa parte. E a gente volta com outro momento de reflexão do All Might falando sobre toda essa questão da chama se apagar. Mesmo que agora a chama dele tenha se apagado, ele passou isso pra frente. Então quem recebeu essa iluminação vai iluminar todo o resto. Como ele mesmo diz, vai iluminar a escuridão que ele se encontra. E é muito doido, pessoal. A gente vê o All Might usando o preparo mais uma vez, usando o Hércules e abusando dele. E ele libera uma rajada, cara, usando o poder de quem? Do Aoyama. Ele até se lembra, inclusive, da Star lutando contra o Shigaraki. Como ele não consegue fazer as mesmas coisas que ela, ele faz o que ele pode fazer. E assim essa rajada vai empurrando, soterrando o All For One no chão. E o All Might continua ali usando outras habilidades de outros alunos pra poder manter o All For One ali o máximo de tempo possível. E olha qual é o mais louco disso tudo. Tem pessoas do outro lado do mundo assistindo toda essa luta que os heróis estão tendo, né, contra os vilões. Curioso perceber como tem certas pessoas, até mais velhas, que não ligam muito, sabe, pro que tá acontecendo. Mesmo que seja em outra parte do mundo, é uma parte da humanidade que está lutando contra o mal. É meio bizarro ver alguém, mesmo que seja uma velhinha, falando que, não importa muito se eles vencerem ou perderem. Como que não importa, pô? Doideira isso, tá? É de se refletir um pouquinho sobre. Mas o garotinho, claro, mais inocente também, a gente vê a aflição dele torcendo ali, sabe, juntando as mãozinhas, torcendo pelo All Might. Voltando pro All Might rapidamente, a gente vê que as coisas não estão saindo exatamente como planejado. O Hércules, por exemplo, que tava soltando a rajada, ele explode. Sobrecarregou total, chegou no limite. E o All For One sai dali dando um tapão no All Might, jogando ele pra longe, e a gente vê que ele tá exageradamente mais novo. Sem sacanagem, galera, ele virou um garotinho aqui. Eu não sei qual a idade que ele teria mais ou menos nesse corpo, mas ele ficou muito mais novo. E todas as habilidades que ele tem literalmente transformaram ele num ser ali que só emana luz. Muito bizarro. E quando a gente chega no fatídico momento de que o All Might seria morto pelo All For One, muito provavelmente, até porque ele não tinha mais nada pra fazer, o All For One do nada é paralisado. E a gente assistindo deve ter ficado, pô, mas como assim, cara? Como é que ele foi paralisado do nada? Sobrecarregou? Mas não tinha nada a ver com sobrecarregar nem nada disso. Quem que apareceu pra salvar o dia? O Stain, cara. Inacreditável. É como ele mesmo disse, sangue ainda é sangue. E lembra que eu falei pra vocês que esse episódio de Boku no Hero tava lotado de referências à cultura pop, super-heróis, vilões e por aí vai? Cara, é impossível não comparar essa cena do Stain chegando nessa máquina voando com, sei lá, o Duende Verde, por exemplo, com o Planador. Não tem como não comparar. É igualzinho. E nesse final de EP a gente basicamente ganha um Stain e All Might versus All For One. E é exatamente nesse grande finale que ele acaba. O episódio simplesmente fala, opa, calmou. Também não vamos entregar todo o ouro agora, né? A gente tem a nova opening da temporada em seguida que, diga-se de passagem, muito bonita, muito gostosinha a música, passa uma vibe realmente bem de final de obra. E eu gosto disso, eu gosto desse detalhe. Só que, curiosamente, a gente tem um pós-créditos, pessoal. Depois da opening, a gente tem mais um momento que a gente volta lá pro núcleo do Aoyama, junto com a Garota Invisível. E a gente vê ela simplesmente visível pela primeira vez. Pois é, a Garota Invisível não está mais invisível, porque basicamente, de acordo com ela mesma, a sua invisibilidade bugou nessas situações de quase morte, e isso meio que deixou ela translúcida ali, de certa forma. E olha, eu queria deixar um comentário rápido que eu vi muita gente falando aí pelas redes sociais. É impressionante como talvez a personagem mais linda da obra inteira nunca foi usada pra exibir a sua beleza, porque, meu Deus do céu, que personagem bonita, cara. Todas as cores que usaram no anime, ficou lindíssima ela. Já deixa nos comentários também o que vocês acharam desse momento, que eu tô curioso. Gente, eu gostei muito do episódio. Eu acho que com a análise toda aqui vocês perceberam que eu me empolguei, eu até me emocionei levemente durante o momento que eu tava assistindo o episódio, porque como eu disse pra vocês, Boku no Hero é um anime que tá presente na minha vida tem bastante tempo, e por mais que ele tenha sim tido altos e baixos, ainda assim eu acho que essa obra tem uma alma que me conecta de forma muito forte. E por isso eu poderia concluir tranquilamente de que vale sim acompanhar Boku no Hero em 2025, poder acompanhar essa season finale vai ser muito interessante. E eu tô curioso pra ver como é que vai ser a recepção das pessoas depois de ver o final, porque a gente sabe que o final do mangá, pelo menos aqui no ocidente, não foi muito bem recebido. Apesar de que no Japão em si o final foi super bem recebido, foi aplaudido, a galera adorou por lá, mas a galera do ocidente foi um pouquinho mais chata, né? Eu tenho a minha opinião sobre, não sei se eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto, porque eu sei que já passou muito do timing, mas de qualquer forma, pessoal, gostei muito do episódio, eu acho que a minha nota vai ser 8,5 pra ele. Eu tava pensando em dar um 9, talvez eu mude de opinião depois. De qualquer forma, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha análise. Se vocês curtiram, eu preciso que vocês deixem muito like, deixem vários comentários, que eu vou continuar fazendo essa cobertura do resto da temporada. Tá saindo muito anime, realmente tá difícil, é Spy Family, One Punch Man, Boku no Hero, Gachakuta, então é um pouquinho difícil de administrar tudo isso aqui no canal. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!